Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Liazinha do canal Liazinha Lê Livros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vamos dar continuidade à nossa jornada de leitura. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura do livro Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Jesus. E hoje nós passamos para as quartas moradas. Já estamos aqui mais da metade, do livro. E nas quartas moradas nós temos 3 capítulos. Então eu vou dividir por capítulo aqui nessas quartas moradas, para que a gente possa ouvir ou ler, refletir e absorver aquilo que a Santa Teresa pretende nos revelar, tá bem? E nós estamos enfrentando um calor, assim, só para constar, nós estamos enfrentando um calor, eu acredito que em todo o Brasil, ou pelo menos nas maiores regiões, em algumas regiões, e eu estou aqui com ar-condicionado e ventilador ligado, que eu espero de fato que não comprometa o nosso som, que já não está sendo dos melhores, mas espero que não comprometa, tá bem? Mas vamos juntos, vamos abrir os nossos ouvidos, coração, para bem receber e acolher as palavras que Santa Teresa pretende nos direcionar neste livro. Então vamos lá. Capítulo 1 das quartas moradas. A diferença que há entre os contentamentos e afetos ou ternuras na oração e os gostos. Diz quando se sentiu feliz ao entender que a imaginação e o intelecto são 2 coisas diferentes. É de proveito para quem se distrai muito na oração. E aqui ela traz uma nota sobre o intelecto, que é uma nota do tradutor. Para maior clareza, traduzimos por intelecto o que a santa chama de entendimento, tá bem? Com licença para uma aguinha para hidratar. E vamos começar. Para começar a falar das quartas moradas, é bem necessário o que acabo de fazer. Recorri ao Espírito Santo e supliquei-lhe que, de hora em diante, fale em meu lugar, para que eu possa dizer alguma coisa sobre as moradas restantes, de modo a me entenderem. Começam aqui os favores sobrenaturais, dificílimos de explicar, a menos que Sua Majestade se encarregue disso, como fez quando, há 14 anos, pouco mais ou menos, escrevi sobre o que até então havia entendido. A santa, aqui ela coloca uma nota, o tradutor traz uma nota, que ela quer dizer que a santa refere-se aos capítulos de 11 a 27 do livro da sua própria autoria, denominado Vida, que é uma autobiografia. Tenho agora um pouco mais de luz acerca dessas mercês concedidas pelo Senhor a algumas almas. Quanto a saber dizê-las, é muito diferente. Faça, Sua Majestade, se disto resultar algum proveito. Se não resultar, não faça. Estas moradas já se encontram mais próximas do aposento onde está o rei. É grande sua formosura. Há coisas tão delicadas que o intelecto, por mais que se esforce, não tem capacidade de sugerir sequer uma ideia para exprimi-las adequadamente. Qualquer explicação parecerá obscura aos que não o experimentaram. Quem todavia tiver experiência, bem o entenderá, especialmente quem muito a tiver. Parece justo pensar que para chegar a estas moradas é preciso ter vivido muito tempo nas primeiras.
embora geralmente se passe pelas que acabamos de descrever, não é regra absoluta. Como tereis ouvido dizer algumas vezes, é que o Senhor faz seus benefícios quando quer, como quer e a quem quer. Dispõe dos bens como de coisa sua, e por conseguinte não faz afronta a ninguém. Os répteis venenosos raramente penetram nessas moradas. Se conseguem intrometer-se, causam mais proveito do que dano. A meu ver, neste grau de oração, é muito vantajoso quando entram e fazem guerra. Se a alma nunca se vir tentada, o demônio poderá misturar enganos aos gostos que o Senhor dá, fazendo-lhe muito mais mal do que com suas tentações. Por outro lado, a alma não lucrará tanto, mergulhada num embevecimento constante e isenta de tudo o que pode ser ocasião de merecimento para ela. Quando o embevecimento é contínuo e imutável, não tenho por seguro, não julgo possível que neste desterro o Espírito do Senhor permaneça em nós sempre no mesmo estado. Trataremos agora do que prometi dizer-vos nestas moradas, da diferença que há entre as consolações e os gostos na oração. Parece-me que se podem chamar consolações ou contentamentos o que adquirimos por meio de nossas meditações e súplicas a nosso Senhor. Procedem de nossa natureza e, está claro, do auxílio da graça de Deus. Desse modo, sempre haveis de entender o que eu disser, pois sem o Senhor nada podemos fazer. As consolações nascem na obra virtuosa que realizamos. São, de algum modo, fruto do nosso trabalho. Com razão, ficamos contentes quando trabalhamos em coisas tão boas. Mas, considerando bem, sente-se o mesmo contentamento em muitas circunstâncias da vida. Assim, por exemplo, ao herdar inesperadamente uma grande fortuna, ao avistar de súbito uma pessoa muito amada, ao realizar um negócio importante ou algum feito ilustre que todos engrandecem, ou ao ver regressar vivo um marido, irmão ou filho que se julgava morto. Derramam-se lágrimas de viva alegria. Até a mim já tem acontecido algumas vezes. Assim como são naturais esses contentamentos, penso que o mesmo acontece com os que nos dão as coisas de Deus. Estas apenas têm origem mais nobre, embora as outras não sejam más. Em suma, as consolações começam em nossa própria natureza e terminam em Deus. Os gostos têm seu princípio em Deus e vêm a nós. Deixam-se fruir com tanta satisfação quanto as alegrias de que falei, e ainda muito mais. Ó Jesus, quanto desejo saber explicar este ponto. É que o entendo bem, e parece-me haver notável diferença. Mas o meu pouco saber não tem capacidade para explicá-lo suficientemente. O Senhor o faça por mim. Acode-me agora a lembrança um versículo do último salmo que rezamos em prima, que termina assim: Como dilatais o meu coração, Salmo 118, 32. Quem tiver muita experiência só por essas palavras, entenderá a diferença que existe entre consolações e gostos. Quem não a tiver, precisará de mais algumas explicações. Os contentamentos não dilatam o coração. Ao contrário, parecem apertá-lo um pouco, sem tirar a alegria que a alma sente ao fazer alguma coisa por Deus.
choro umas lágrimas sentidas, que parecem provir de alguma paixão. Pouco sei das paixões da alma. Se tivesse mais conhecimentos, saberia discernir o que procede da natureza e da sensibilidade, dando-a a entender. Compreendo pela experiência que tenho, mas sou muito ignorante e não sei o que explicar. Grande coisa para tudo é ter ciência e letras. O que sei desse estado, isto é, dos regalos e contentamentos de quem medita, e por mim mesma o sei, é que, começando a chorar por causa da paixão, não parava até ficar com a cabeça atordoada. Se chorava meus pecados, acontecia o mesmo, e nisso nosso Senhor me fazia grande graça. Não quero examinar agora o que é melhor, se os contentamentos ou os gostos. Quiser apenas saber exprimir a diferença que há entre um e entre outros. Algumas vezes, a natureza e a disposição física contribuem para tais desejos e lágrimas. Ainda assim, tudo vai parar em Deus. Os contentamentos são muito de estimar, quando há humildade para entendermos que nem por isso somos melhores. Não sabemos com certeza se são todos efeitos do amor. Ainda que houvesse certeza, são simplesmente dons de Deus. Geralmente, esses sentimentos de devoção se encontram nas almas das moradas precedentes, porque trabalham quase de contínuo com o intelecto, empregando-a na meditação. E fazem bem, porque não lhes foi dado mais. Acertariam, entretanto, se ocupassem algum tempo em atos de amor e louvores a Deus, fruindo de sua bondade e de ser Ele quem é, desejando sua honra e glória. Façam como puderem, serve muito para mover a vontade. E guardem esse importante aviso: quando o Senhor lhes der coisas mais altas, não as deixem de lado, para acabar a meditação de costume. Como me estendi muito sobre este assunto em outras partes, ela cita novamente o livro Vida, no capítulo 12. Como me estendi muito sobre este assunto em outras partes, não o repetirei aqui. Só quero que vos compenetreis bem do seguinte: para aproveitar neste caminho e subir as moradas desejadas, o essencial não é pensar muito, é amar muito. Que lindo isso, né? O essencial não é pensar muito, é amar muito. Escolher de preferência o que mais vos conduzir ao amor. Talvez nem saibamos o que é amar, o que não me espanta. Não consiste o amor em ser favorecido de consolações. Consiste sim numa total determinação e desejo de contentar a Deus em tudo, em procurar o quanto pudermos, não ofendê-lo e nem rogar-lhe pelo aumento contínuo da honra e glória de seu Filho e pela prosperidade da Igreja Católica. São esses os sinais do amor. Não julgueis que a oração consiste em fixar o pensamento numa só coisa, em que tudo esteja perdido quando vós distraís um pouco. Tenho andado às vezes bem apertada por causa dessa barafunda das distrações. E quem não está, não é? Haverá pouco mais de 4 anos que vim a compreender por experiência que o pensamento, ou, para melhor entender, que a imaginação não é a mesma coisa que o intelecto. Consultei um teólogo que me confirmou essa verdade, o que me causou não pequena satisfação, e isso é muito filosófico.
é que, sendo o intelecto uma das faculdades da alma, e ela traz uma nota aqui do tradutor, traduzimos potência por faculdade, atualmente mais usual. Então vamos voltar aqui. É que, sendo o intelecto uma das faculdades da alma, causava-me pesar vê-lo tão avoado. A imaginação, pelo contrário, geralmente voa tão depressa. É tão instável que só Deus a pode deter, fixando-a na oração, a ponto de parecer que, de certo modo, a alma está desatada do corpo. Eu verificava que as faculdades interiores se mantinham aplicadas em Deus e recolhidas nele. De outra parte, via a imaginação agitada por distrações infindas e ficava zonza. Ó Senhor, levai em conta o que se padece neste caminho da oração por falta de instrução. O mal está em supor que tudo consiste em pensar só em vós. Não consultamos pessoas doutas, mas nos lembramos de que haja necessidade de consultar alguém. O resultado é passarmos terríveis trabalhos por não nos entendermos a nós mesmos. Chegamos a considerar grande culpa o que, longe de ser mal, é até bom. Daqui procedem as aflições de muita gente que trata de oração, ao menos daqueles que são pouco instruídos. Queixam-se de sofrimentos interiores, tornam-se melancólicos e acabam perdendo a saúde e até abandonando a oração, por não saberem que há um mundo interior dentro de nós. Assim como não podemos deter o movimento do céu, impedindo que ande depressa, com incrível velocidade, tampouco podemos deter nosso pensamento. Se confundimos todas as faculdades da alma com o pensamento ou imaginação, parece que estamos perdidos, empregando mal o tempo na presença de Deus. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a Ele, nas moradas mais elevadas, vizinhas da sua, enquanto a imaginação vagueia pelos arrabaldes do castelo, padecendo e lutando contra 1000 animais ferozes e venenosos, e merecendo com este padecer. Fique, pois, assentado. A maior parte de todos estes sofrimentos e inquietações provém de não nos entendermos a nós mesmos. Não nos devem perturbar. Nem há motivo para deixarmos a oração, que é o que pretende o demônio. Enquanto escrevo, vou analisando o que se passa na minha cabeça. Como disse no princípio, trata-se de um grande ruído que me torna quase impossível escrever isso que me mandaram. Tenho a impressão de ter na cabeça rios caudalosos, cujas águas se despenham. Ouço bandos de passarinhos e também silvos. Não com os ouvidos corporais, senão do alto da cabeça, onde, segundo dizem, reside a parte superior da alma. Pensei ser assim durante muito tempo, por me parecer que todo grande movimento do espírito subia para o alto com velocidade. Não é, porém, oportuno tratar aqui da causa disso. Praz a Deus eu me lembre de fazê-lo nas moradas seguintes. Não duvido muito de que o Senhor tenha querido dar-me esta sensação na cabeça para melhor me explicar. De fato, toda essa barafunda não me estorva a oração, nem me impede de escrever, porque a alma está muito engolfada na divina quietação, amor, desejos e claro conhecimento. Com licença, mais uma água.
Mas se a parte superior da alma está no alto da cabeça, por que não se perturba? Isso eu não sei, mas sei que é verdade o que digo. Sofre-se quando a oração não é com suspensão da parte sensitiva. Havendo, porém, suspensão, enquanto dura, nenhum mal se sente. O pior de tudo seria deixar a oração por causa desses impedimentos. Não nos perturbem os pensamentos e imaginações, nem façamos caso deles. Se vierem do demônio, desaparecerão só com essa nossa atitude. E se procederem como procedem da miséria herdada, como muitas outras em consequência do pecado de Adão, o remédio é ter paciência e sofrer por amor de Deus. Do mesmo modo, somos constrangidas a comer e dormir, sem o poder excusar o que não é pequeno sofrimento. Reconheçamos nossa miséria e suspiremos pelo lugar onde ninguém nos despreze. Recordo-me, às vezes, dessas palavras da esposa dos Cantares, e ela faz uma citação de Cantares 8:1. Verdadeiramente, nesse desterro, não acho ocasião em que seja mais justo repeti-las. Todos os desprezos e sofrimentos que podem surgir na vida não têm comparação, a meu ver, com essas batalhas interiores. Seja qual for o desassossego e a guerra, tudo se aguenta quando no interior onde vivemos existe a paz. O que é muito penoso e quase insuportável é quando esbarramos nos estorvos existentes em nós mesmas. Por isso, levai-nos, Senhor, para onde não sejamos desprezadas por essas misérias, que parecem às vezes escarnecer da alma. Neste mundo, o Senhor livra a alma desse tormento, só quando a introduz na última das moradas, como adiante diremos, se Deus for servido. Talvez nem a todos essas misérias acometam e aflijam tanto, como duramente muitos anos aconteceu comigo. Por ser tão ruim, parecia-me que queria vingar-me de mim mesma. Como tal luta foi muito penosa para mim. Penso que poderá ser também para vós. Por isso, o repito a cada passo, na esperança de dar a entender como é coisa inevitável e que, por conseguinte, não vos deve inquietar nem afligir. Deixemos andar a taramela do moinho e continuemos a moer nossa farinha, não deixando de usar o intelecto e a vontade. Há mais ou menos nesse tormento das distrações, de acordo com a saúde e a variedade dos tempos. Padece-o a pobre alma, ainda quando não tiver culpa. Outras falhas terá, pelas quais é justo sofrer com paciência. Como não nos bastam os livros, nem os conselhos para deixarmos de fazer caso desses pensamentos e imaginações. A nós que temos pouco tempo, não me parece de todo perdido o tempo que emprego em o declarar, a fim de vos consolar neste ponto. Mas confesso, é de pouco proveito até que o Senhor se digne dar-nos luz. No entanto, assim, o que Sua Majestade, é preciso que busquemos os meios de nos instruirmos e não culpemos a pobre alma daquilo que procede da fantasia, da natureza e do demônio. E assim nós encerramos aqui o capítulo 1 das quartas moradas, e eu encerro este vídeo e volto daqui a pouquinho com o capítulo 2. Até já!